Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de inglês. Hoje é a aula de número 12 e vamos começar. Vamos iniciar essa aula de hoje com a correção da última atividade, que foi a aula de número 11, que já faz uns diazinhos que nós já tivemos essa aula. E vamos realizar a correção dessa atividade, tá certo? Quem anotou aí no caderno, vai conferindo, pega o caderno agora, olha aí se acertou, se não acertou. E vocês vão conferindo as respostas de vocês também, tá bom? E entender por que errou, se errou. Primeira questão dizia o seguinte. Quando falamos que alguém é thin, estamos falando de quê? Então, quando fala dessa palavrinha aí, que eu acabei de falar, nós estamos se referindo a quê? Letra A aí, letra B, C ou D. Se vocês observarem, a letra B fala assim, weight. O que é o weight? Quem lembra? O weight significa o peso, a massa corpórea, certo? Então, essa palavra que está aí na pergunta, thin, começa com a letrinha T, ela significa magro. Então, nas alternativas, você tem que procurar algo que se relacionasse a isso. A única aí correta é a letra B, porque ela vai falar da massa corpórea, o peso, tá certo? Então, a alternativa letra B seria a correta. Deu para vocês entenderem? A letra A está falando do cabelo, da cor do cabelo. Letra C está falando da altura. E letra D, lembra que a gente falou da barba? Então, não tinha nada a ver aí, tá certo? A única correta era a letra B. Terceira questão, vai perguntar o que significa eyelash. Essa palavra aí. O que significa isso? Então, se vocês observarem, o significado é olho? Não. É cabelos ondulados? Não. São cílios ou sobrancelha? São os cílios, não é? Então, essa palavrinha aí se relaciona com os cílios. Então, a alternativa letra C seria a correta. E a última aqui, para nós fazermos essa correção, eu vou corrigir 3 questões com vocês, foram 5. Então, eu vou corrigir essas 3, certo? A última é a quarta questão, que ela dizia o seguinte. Assinale a alternativa que melhor corresponde à característica do homem na imagem abaixo. Então, esse homem aí na imagem abaixo, vocês observam que ele é um pouquinho fortinho, né? Um pouquinho gordinho. Então, essa era a alternativa, a característica que correspondia a ele. E se vocês observarem, a única que melhor se relacionaria com ele é a letra A. Porque na letra A está falando a palavra fat, que significa gordo, tá bom? Então, nós vimos esse adjetivo, essa característica na última aula e vocês poderiam relacionar com essa imagem, tá bom? Então, a resposta correta é a letra A. E vamos ao nosso conteúdo de hoje, certo? Então, o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre algo bem legal que vocês encontram muito e vão encontrar ainda bastante nos textos, nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos. Nós vemos muito isso em português, até a gente faz. Quando você leva um machucão, né? Alguém bate em você ou você se arranha, você se machuca. O que é que você fala? Você fala, ai, dá aquele grito, né? Por exemplo. Então, esse ai, esse som que a gente emite é uma onomatopeia. Esse nomezinho que vocês observam aí em azul. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, só que em inglês, tá certo? Aqui embaixo eu coloquei umas imagens para se relacionar com essa figura de linguagem que nós vamos ver. Então, já tem aí alguns sons, tá vendo o bebê chorando, o outro aí de uma pancada, né, um murro. Então, vocês observam que isso é uma figura de linguagem que está aqui melhor explicado para vocês, nessas outras imagens. Tá dizendo aí que a onomatopeia é uma palavra que emite um som. Então, quando o som que a gente fala que o cachorro faz, né? Uau, uau. Esse é um tipo de onomatopeia. O do gatinho, miau, é também um tipo. E nós temos também isso em inglês, tá bom? Então, isso é super importante nós aprendermos esse assunto. Por quê? Porque quando vocês estiverem olhando um quadrinho em inglês, uma tirinha, tá certo? Nas provas, geralmente sempre tem. Então, quando vocês observarem essas tirinhas, vocês vão ver que geralmente tem tirinhas que tem esse som, palavras que vão emitir um som. E é legal vocês saberem, porque pode estar ali a imagem do que a pessoa está fazendo, mas se você souber bem direitinho o que aquela palavra significa, vai ficar bem mais fácil para você conseguir responder a questão,
tá certo? Identificar o que aquela tirinha está querendo dizer. Então, observem aí do lado que tem uma tirinha, uma história em quadrinho do Cebolinha. Tá vendo? Então, ele tá construindo aí alguma coisa, né? Tá moldando um vaso. E aí, nós temos a nossa onomatopeia nessa tirinha. Qual é ela? Vocês observam aí? O tec-tec. Então, essa palavrinha é tec, tec, tec. É a batidazinha que ele tá fazendo lá com o martelo, né? E esse objeto para moldar o vaso. Então, essa é uma figura de linguagem. Então, é legal que a gente sabe que esse som aí é da batida, tá certo? Então, é bem interessante nós aprendermos isso, sabemos em português, e agora vamos ver algumas em inglês. A primeira, que ela é bem clássica, nós usamos bastante também o pessoal que já fala muito inglês, ou vocês que querem começar a aprender, ou já estão aprendendo, bem desenrolados. Vocês vão precisar muito dessa porque ela é muito importante. Essa palavra se fala assim, ó, hey, tá certo? Hey. Ela também pode significar oi. Mas, nesse caso, como a onomatopeia, nós vamos usar ela para chamar alguém. Então, quando você quer chamar alguém, nós falamos em português, ei. Na verdade, algumas vezes, quando nós queremos chamar alguém, em inglês nós falamos hey, certo? Então, aqui é quando a gente quer chamar alguém, nós usamos essa palavrinha aí. A próxima é uma admiração. Uau, né? Wow. Em inglês nós falamos wow, como vocês observam aí. W-O-W. Em português é o nosso uau, tá bom? Então, essa já é outra figura, outra onomatopeia, desculpa. Aqui, nós temos a da batida. Então, quando acontece uma batida, um acidente, então nós falamos crash. Essa palavra que vocês observam. Em inglês é o nosso pull, certo? Então, aí esse pull seria a nossa batida. Então, que nós vimos lá no começo, né? Então, aqui é em inglês. Aquela palavrinha ali seria em português. O da batida, né? Então, essa palavra, vocês aprendam ela aí, que essa é como se fala a batida em inglês. Nesse próximo, nós temos o splash. Splash é o mergulho, vai representar o som de um mergulho. Também tem outro significado, mas eu trouxe aqui para vocês como mergulho, que é o tibum. Então, quando entra na piscina, na praia, que dá aquele tibum que nós falamos, em inglês é esse daí que vocês estão vendo na imagem, é como se fala, tá certo? O nosso tibum. O próximo aqui é ops. Esse ops seria o quê? É aquela surpresa. Então, quando você está surpreso com alguma coisa, né? Opa, que é isso? Então, em inglês, nós falamos esse ops, certo? Então, esse é bem legal, né? Às vezes, em português, eu vejo algumas pessoas falando também. Mas, essa aqui é outra onomatopeia para vocês. Então, vejam que nossa aula está bem legal, né? Tem várias palavrinhas que nós conseguimos ver o som delas em inglês. Outra aqui... Vocês observam que muitos são parecidos com português. Estão vendo? Mas cuidado, porque não escreve do mesmo jeito. Esse aqui, por exemplo, é o barulho do relógio. Em português, o barulho do relógio nós falamos tic-tac. Tic-tac, na verdade. Em inglês, não. Em inglês é tic-toc. Então, olhem como escreve aí. Tic-toc. Tic-toc. Esse é o barulho do relógio em inglês. Ok? Aqui o barulho da porta. Olha esse, como é interessante. Eles escrevem um pouquinho diferente em inglês, então todo mundo aí presta atenção. Nós estamos quase no finalzinho. A batida na porta, em português, se fala toc-toc. Observam aí ao lado. Em inglês, onde tem essa imagem aí dessa mulher, tem um nomezinho aí em branco para vocês. Como é que fala esse nome em branco? Nós não pronunciamos a letra K. Não pronunciar a letra K, é como se não existisse o K aí. Se fala assim, ó, knock, knock. Ok? Então, é como se vocês tirassem esse K da palavra, tá bom? Esse é o som da batida em inglês, da porta, batida na porta. E agora, pra gente finalizar, a campainha. A campainha, eu coloquei aqui pra vocês uma tirinha, certo? Então, aqui, né, tem o personagem trazendo um bolo pro gatinho aí e, de repente, toca a campainha. Em português, a nossa campainha é ding-dong. Seria a nossa campainha. Em inglês,
é um pouquinho diferente. Tem um G no final. Olha aí a diferença do português para o inglês. O inglês está na tirinha. A única diferença é que tem um G no final. E se fala do mesmo jeito. Ding dong. É bem parecido, só que a gente dá uma ênfasezinha no G, tá? Ding dong. Então, é como nós falamos em inglês. O som da campainha, quando toca, ok? Então, pessoal, observem que nós temos muitas onomatopeias. Aqui só foram algumas que eu mostrei para vocês, porque se eu fosse trazer todas, nós íamos passar um tempão aqui. Mas observem aí nessa imagem que eu coloquei, que tem várias outras, tá bom? Acredito que muitas vocês conhecem, já viram, talvez não tanto em inglês. Acredito que em português, muitos aí vocês já sabem. Em inglês, vocês estão aprendendo agora e vocês já aprenderam várias, tá vendo? Então, quando vocês observarem nas tirinhas, se não souber alguma, vocês pesquisam, tá bom? Porque vocês vão fixando, vão aprendendo para saber mais ainda. E, para a gente concluir nossa aula de hoje, vocês acham que eu esqueci da nossa frase do dia? Eu não esqueci, não. Nossa frase do dia eu coloquei no finalzinho da nossa aula, por quê? Nossa frase do dia hoje vai falar sobre algo que aconteceu no dia de ontem, que é o Dia dos Pais. Então, eu quero deixar a frasezinha do Feliz Dia dos Pais em inglês, mesmo que já tenha passado aí, né, um dia depois. Mas ainda pode dizer e desejar o Feliz Dia dos Pais em inglês, viu, para seu pai. Como é que nós falamos em inglês? Aí, ó, observem comigo. Nós falamos a palavrinha happy, que já vimos essa palavra. Fathers, que é o pai. E a última palavrinha, day, que é dia. Então, nós estamos dizendo Feliz Dia dos Pais. Olha que legal aí a palavra em inglês, tá certo? A frase, vocês podem dizer aos pais de vocês. Mesmo tendo passado já um dia aí, mas como nossa aula era hoje, eu queria trazer para não deixar passar em branco. E a outra frase, são duas hoje, tá vendo? Essa daqui é bem parecida com a outra, né? O início e o fim da frase, só muda o meio. É a mesma coisa praticamente, só que agora eu quero desejar para vocês. Porque essa semana nós comemoramos o Dia do Estudante. E vocês aqui estão, né, nessa batalha, estudando com as aulas, mesmo de uma forma diferente, como estávamos acostumados. Mas não poderíamos deixar passar o Dia do Estudante para vocês também. Então, eu quero trazer a frase do Feliz Dia dos Estudantes, tá certo? Em inglês para vocês. Falamos bem parecido com a outra, como eu disse. A primeira é happy. A do meio aí, students day. Então, Feliz Dia dos Estudantes para todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aproveitem o resto da semana, né? Uma boa semana para vocês, na verdade. E é isso, amores. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores de vocês. Até a próxima aula.